Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você esteja no mundo. Aqui é a Patrícia Lacerda, do portal Find Out Lawyers, e hoje a gente tem o prazer de ter duas convidadas de honra aqui, a doutora Karen Venazzi e a doutora Célia Caiubi. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje o Olá, nosso Patrícia. tema é guarda compartilhada, quando os pais residem em países diferentes. Foi um tema que a gente trouxe numa pesquisa, que foi uma decisão recente que a gente teve agora no STJ, e que está gerando uma grande repercussão. A gente até fez um story na nossa rede social sobre esse assunto, e a gente teve bastante repercussão, então a gente resolveu fazer uma live, porque é a realidade de muitos brasileiros que são casados com estrangeiros, ou então de brasileiros que vivem aqui no Brasil, se divorciam, e cada um acaba vivendo em um país diferente. Uma situação cotidiana na vida de muitos brasileiros, e a gente trouxe essas duas autoridades para falar sobre esse assunto. A doutora Célia Caiubi é advogada, especializada em direito de família e sucessões. Ela é parecerista e consultora jurídica, membro da Comissão de Família e Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela é coordenadora da Comissão de Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, e ela é membro da International Academy of Collaborative Professionals. E ela também é pesquisadora do tema metaverso no Instituto de Tecnologia e Sociedade. Ela é mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito. E a gente hoje também tem a doutora Karen Venazzi, que ela é doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, com estudos doutorais na Universidade Studi di Milano, falei certo? Estúdio de Milano, isso. Studi di Milano. Ela é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Direito Civil Constitucional Virada de Copérnico e da Rede de Estudos Interdisciplinares de Seguridade e Trabalho da UFPR. Ela também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. A doutora Karen também é secretária da Comissão de Exame de Ordem da OAB do Paraná, é professora em cursos de graduação e pós-graduação, é advogada e consultora internacional atuante no Brasil, Portugal e Itália. Meninas, muito obrigada por aceitarem o convite. E acredito que a gente tem muita coisa que falar, muita coisa que esclarecer. E aí, por favor, se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência, do conhecimento de vocês com o nosso público. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer conhecer a Karen para falar de um tema tão sensível, tão importante e tão efetivo, né? Que é guarda compartilhada e também, principalmente agora, por conta dessa decisão recente do STJ, que nem é a primeira, na verdade. Mas o que a gente organizou? Que é importante, assim, conceituar, né, o que é guarda, esclarecer sem juridiquês mesmo para vocês que estão aqui assistindo a gente, o que é uma coisa, o que é outra, para realmente tirar essas confusões que vêm, né, de juntar guarda com residência, com tempo de convivência. Então, a gente vai começar por aí, e aí para advogados que estejam nos assistindo e queiram saber, né, da onde surgiu essa ideia dessa live, é por conta da decisão recente do recurso especial 2038-760 do Rio de Janeiro. Então, na verdade, guarda, que é um termo, né, que é super ouvido por aí, o que é? O que significa guarda em si puramente, sem ainda dividir, né? É o poder familiar, é o exercício do poder familiar, é o que diz respeito a decisões relevantes que envolvam questões relacionadas àquele filho comum. Então, o Brasil, a partir do Código Civil de 2002, entendeu, e a partir de uma lei que mudou também esse código, e a gente não vai falar dessas leis, mas muito do conceito, entendeu que a regra é que essa guarda, esse exercício do poder parental, essas decisões relevantes, tanto financeiras como da vida dos filhos, sejam conjuntas, exatamente para tirar aquela questão que vigorou durante muito tempo, matriarcal, né, de que quem decidia a vida do filho era a mãe. Então, ele conferiu também para o pai, igualou os genitores nessa situação aí, nesse papel de juntos decidirem o futuro, o caminho daquele filho. Então, a guarda compartilhada, ela pressupõe que todas as decisões relevantes, escola, para a gente exemplificar aqui, se a Karen
lembrar de alguma coisa importante. Escola, religião, comida, alimentação, atividade extracurricular, programação da vida, convivência, tudo isso vai ser resolvido de forma conjunta. E aí existem algumas exceções. No nosso Código Civil, a regra é essa. Então, a guarda compartilhada é a regra e ela tem a ver com decisão, não tem a ver com convivência nem com residência. Mas quando que ela não é utilizada? Se um dos genitores abrir mão, é um direito dele, ele não precisa justificar. Muitas vezes ele entende que por algum motivo o outro genitor é o mais indicado para tomar decisão de uma forma unilateral, ou se realmente ele perdeu o poder familiar por alguma ação, por alguma conduta, normalmente que coloque em risco a vida daquela criança. Então não basta ter uma conduta errada na vida, mas tem que ter uma conduta errada em relação à paternidade ou maternidade direcionada com aquele filho. E aí vem as outras duas questões, né? A residência, que é qual vai ser o endereço daquela criança, que também pode ser decidido conjuntamente, qual é aquele endereço que tem realmente condições de garantir àquela criança uma rotina adequada, que atenda ao melhor interesse dela, e depois a convivência, que é aquele genitor que não vai ter a residência, como que vai se estabelecer a convivência dele com o filho. Então esse termo visita já foi abolido da doutrina, também está sendo abolido da jurisprudência, e a gente espera que seja abolido da advocacia, porque os pais convivem, né? Eles não visitam os filhos. E aí se estabelece, de acordo com a rotina, com tudo isso que foi falado sobre a guarda compartilhada, essas decisões, como que vai incluir a presença do outro genitor ali. Então, assim, tipos de guarda que não podem ser confundidos. A regra é compartilhada, a divisão do poder familiar. Nesse julgado especificamente, ela é bem explicada, né, para que não seja confundida com a guarda alternada, que é quando a criança fica um período com um genitor e um período com o outro, e durante o período com cada um, aquele genitor que está naquela posição física ali de contato é o responsável único por essas decisões. Então, são coisas diferentes e é bem importante aqui conceituar o que são cada uma, né? Doutora Karen, quer falar alguma coisa sobre isso? Que legal, bacana. É bom quando a gente começa já o nosso encontro com essa super explicação assim, né? Muito bem. Primeiro, muito obrigada novamente pelo convite, Patrícia. É sempre uma alegria estar com você, né, participando aí, acompanhando sempre todo o trabalho que você tem feito com o Find It Lawyers, que é uma plataforma que está realmente, como eu sempre digo, né, ela está revolucionando isso que é tão necessário e tão útil para nós, né, facilitar esse acesso, essa conexão da pessoa que precisa de um advogado no exterior e que tem tanta dificuldade, muitas vezes pelo idioma, por questões culturais e tudo mais. Então, o trabalho de vocês, sem dúvida, tem sido essencial, né? Eu vejo o cliente chegar e dizer, poxa, que bom, né, que eu tenho uma brasileira que vai poder me atender aí fora, que vai fazer tal situação, que vai me explicar de uma forma que eu consiga entender, né, a situação que envolve alguma questão aí, né, além de fronteiras. E, Célia, é uma alegria também estar com você aqui, né? Acompanho aí o teu trabalho, estou muito feliz de dividir contigo, então, esse tema que é tão caro para nós, né, Célia? É um tema que nos é caro. A atuação no direito de família, como você falou, é uma área muito sensível. Dentro do direito é a mais sensível das áreas. Então, os profissionais que atuam no direito de família, eles precisam ter esse cuidado de se colocar de modo muito claro, né, naquilo que a gente quer explicar para a comunidade, que a gente quer passar para o nosso cliente, como você falou, sem o juridiquês, mas de uma forma que não perca também a tecnicidade que é necessária. Porque a gente tem que entender que as relações têm sim que seguir determinadas condutas que são previstas em lei, tem determinadas coisas que podem e não podem em virtude da lei, e a gente precisa trazer isso de uma forma clara. Então, é muito bacana essa forma aí que a Célia já colocou, que eu acho que é o primeiro ponto, é o nosso ponto de partida para a conversa de hoje, é saber a diferença desses tipos de guarda, né? Porque existe ainda aquela confusão em razão da expressão compartilhada, né? A Célia comentava da lei. A lei, por coincidência, não sei se tu olhou o calendário, Célia, ontem fizeram, né, completaram-se
8 anos da lei da guarda compartilhada. Então, a gente está, de certa forma, aqui comemorando, né, os 8 anos da lei da guarda compartilhada. Foi ontem, 22 de dezembro. Então, é muito importante isso, a gente deixar bem claro qual é a diferença de uma guarda compartilhada, uma guarda alternada e uma guarda unilateral. A gente vem de um histórico cultural, principalmente no Brasil, nos países latinos, mas que se estende ainda bastante em outros lugares, aqui pela Europa também, de que diante de uma dissolução de uma união, né, de um casal, os filhos normalmente ficavam com a mãe. A gente sabe que isso é muito cultural, né? Nem se discutia tanto, não se discutia nada, na verdade, era quase que automático. Divorciou, o filho fica com a mãe, ponto final. E o pai vira a visita. Aquilo que a Célia falou, que nos dói ouvir essa palavra. Que pai não pode ser visita, pai não é visita. Visita são os amigos que vêm passar as férias um dia em casa, né? O pai não pode ser jamais. Então, essa substituição dos termos que estão enraizados de uma forma muito, muito triste, né? De que pai é visita, de não entender as questões da guarda, isso é importante a gente trazer. Então, essa é a ideia de guarda compartilhada, como o compartilhamento da responsabilidade, como a Célia falou. Não aquela ideia, guarda compartilhada, já ouvi muito isso, a Célia com certeza também do cliente, né, Célia? Guarda compartilhada é 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Não, não é nada disso. Né? É compartilhar responsabilidades, estabelecendo uma rotina para essa criança que não precisa ser matematicamente dividida 50% com cada um. Aliás, nem deve, porque a criança, ainda mais numa idade mais tenra, ela precisa ter um lar fixo, ela ter uma noção de qual é o ambiente dela, né? Então, o que se precisa é essa noção. Compartilhada significa o compartilhamento de responsabilidade, de decisões. Porque se a gente quer uma criança se desenvolvendo bem, um ambiente saudável, se a gente quer uma relação familiar onde esses pais possam pensar o futuro dos filhos, como que eu penso o futuro do meu filho se eu não posso discutir com o pai ou a mãe do meu filho, mas e qual é a melhor escola? O que a gente quer para o nosso filho? A gente quer uma escola que tenha valores X ou valores Y, a gente quer que ele se dedique a alguma coisa extracurricular, a música, aos esportes. Isso precisa ser uma discussão, que na verdade deveria acontecer diariamente, né? De pais e mães conversarem, o que nós queremos para o nosso filho? Queremos o bem, mas como que a gente faz isso na prática? Então, a gente tem que sentar e discutir e decidir. E isso é exercer a guarda compartilhada, né? Não é dividir 15 dias na casa de cada genitor e quem está naqueles 15 dias faz o que bem entender, porque o filho está comigo, então agora sou eu que mando, né? Isso acontecia e é a nossa luta, né, Célia? Para que se ultrapasse essa visão e que, independente de dissolução de relações, independentemente de término de relacionamentos conjugais, a consciência de que não tem ex-pai, ex-mãe, de que pai não é visita, de que mãe não pode ser uma autoridade absoluta de decidir, né? Eu sou a mãe, eu decido a escola, eu decido o que vai fazer. Tudo, o filho é nosso, a responsabilidade é nossa, e a responsabilidade pelo futuro dele é nossa. Então, cuidado com a forma que trata hoje, porque lá no futuro a consequência vem. Essa criança vai externalizar o que ela viveu durante a infância, durante o período desse conflito, e esses pais, muitas vezes, lá no futuro, se arrependem de dizer eu deveria ter agido diferente naquela época, porque vê o reflexo que isso vai dar numa vida já adulta, daquele filho que teve muito conflito nessa situação de regular essa guarda. Então, acho que isso é o complemento só, porque a explicação da Célia ficou perfeita, né? E essa questão legal, como a Célia falou, a gente tem a legislação, que eu comentei aí, são 8 anos, no ambiente internacional a gente também tem mais umas coisinhas aí que eu acho que a Célia já também retorna aqui, a palavra a Célia coloca, e a gente vai entrar na questão da convivência quando os pais estão em países diferentes, que foi, né, o que levou aí o STJ a proferir a decisão que deu tanta repercussão, né, exatamente por estarem os pais em países diferentes. Célia, querida. Perfeito, Karen, super obrigada. Então, a gente tem uma experiência, né, como advogados nessa área,
de primar sempre pela autonomia da vontade, pelas questões privadas serem realmente decididas por aqueles que vão protagonizar essas decisões, que é a família, que são realmente os filhos, quem vai vivenciar o futuro das escolhas desses pais. Então, muitas vezes, várias decisões são tomadas, inclusive com orientação de advogados, e não são levadas ao judiciário porque aquela família funciona muito bem. Então, a gente tem um termo aqui, né, técnico, mas que é muito verdade, que determinadas decisões e arranjos familiares transitam em julgado e fazem um precedente que nunca é usado porque foi ali, no âmbito privado, ninguém tomou conhecimento, exatamente porque não deu problema. Mas quando dá problema, então a gente não está aqui no mesmo bairro, não está perto para dar um telefonema, para, sei lá, se fazer presente, né, de uma forma realmente possível. E aí, quando essas decisões que deveriam, muitas vezes, no mundo ideal, ser realmente priorizadas, né, e tomadas no ambiente privado, não acontecem dessa forma, não se chega num consenso, não se chega num acordo, seja pelo método que for, práticas colaborativas, mediação, negociação direta, advogado único, ou advogados ali tentando compor alguma coisa, não tem jeito, a porta de acesso à justiça é o judiciário, que é uma porta excelente, é legítima, mas deve ser a última, né? Porque é muito melhor quando os vínculos e as questões emocionais são tratadas realmente em outro ambiente. Mas quando isso não é possível, qual o critério do judiciário? Para se imiscuir numa questão que é totalmente privada e única, de uma família que funciona de uma determinada forma, que tem uma realidade que é dela e ninguém sabe, né? O que se vê no judiciário e nos tribunais são fatos relatados pelos advogados. E as varas de família têm uma peculiaridade, acredito que no mundo, mas no Brasil principalmente, que se esquece o Código de Processo Civil, porque o que está em jogo ali não é o número de recurso, ou o que vai transitar em julgado primeiro, ou o que precluiu, mas é realmente o melhor interesse daquela criança que está ali. E quando a gente escuta isso, as decisões são tomadas no princípio da supremacia, né, do interesse do menor, ou do melhor interesse da criança, é muito genérico para quem não é da área do direito. Então, parece, como que o juiz vai saber qual é o melhor interesse do meu filho? Eu sou a mãe, eu sou o pai, quem sabe o que é melhor para ele sou eu. É muito natural esse tipo de questionamento e de, às vezes, até angústia, né? Nossa, o juiz vai decidir. Mas isso só acontece nesses casos excepcionais quando os pais não entram no consenso, eles sim são a autoridade máxima. Mas quando acontece, tem que ter critério, porque senão realmente, como que o juiz vai saber o que é melhor para aquela criança? Então, esse princípio do melhor interesse, ele é um princípio universal, ele faz parte de uma declaração internacional dos direitos da criança, ele tem ali conceitos e regras muito bem definidas e objetivas, que primam exatamente para que a criança cresça num ambiente seguro, saudável, que ela tenha todas as necessidades dela atendidas na medida do possível e da realidade de cada família. Então, aqui a gente também não está falando de poder financeiro se sobressair sobre qualquer outro. Os pais e a realidade daquela família é olhada num contexto, no conjunto, e de acordo com o que é possível para aquela realidade. Então, com base nesses princípios, é que essas decisões são tomadas. Então, quando a gente escuta, a guarda é compartilhada porque é a regra. Como que vão morar em países diferentes? E aí, lendo o voto, que também não foi simples, teve uma sentença, teve parecer do MP, o juiz não seguiu os pareceres, teve estudo social, estudo psicológico. Isso é super importante falar, porque o juiz não sai ali com esse princípio da cabeça dele, ele vê realmente profissionais para auxiliar nessa questão, para chegar ao máximo possível na realidade, né, do que aquela família faz no dia a dia, quais valores ela pratica com aquela criança, como um pai fala do outro, porque quando a gente entra nesse processo judicial litigioso para um terceiro decidir, eu, pelo menos, vejo que brotam processos, vão nascendo filhotes, alienação parental, porque a quebra da confiança, naturalmente, independente do ambiente, gera muita desconfiança e muita reação. Então, assim, você já se defende do que você nem foi atacado. A criança falou uma coisa que você não entendeu, a culpa é do outro, olha, tá botando contra mim. E tem vários exemplos, tanto na ficção, né, que imita a realidade, ou a realidade que imita a ficção, mas que realmente abarrotam o poder judiciário com questões relativas à guarda e quem é a parte mais indicada para prover tudo isso que é necessário para essa criança crescer um adulto, né, que seja autossuficiente, que seja saudável, que realmente consiga somar na sociedade. Realmente a família é a base
da sociedade. Então, por isso, essa proteção do Estado e essa preocupação. Então, na verdade, falar sobre princípios e sobre o melhor interesse da criança é todo um contexto. E aí, Karen, se você quiser falar sobre isso, fica à vontade também. Depois a gente entra na decisão propriamente, que tem várias nuances. Perfeito, Célia. Eu acho que isso que a Célia está colocando é muito bom, né? Quando a gente sabe que a gente está conversando dentro de uma harmonia de ideias. Essa noção eu acho sempre essencial. Somos advogadas, mas quando você está diante de um processo judicial, a gente tem que ter uma noção que, na verdade, o que a gente está fazendo é terceirizando a decisão que não conseguimos tomar, ou que não conseguimos chegar a um consenso. Eu acho que quando a gente consegue absorver essa ideia, ter isso com clareza, aquilo que se tornou uma demanda judicial é algo que, não discutindo aqui culpa de quem, mas é algo que não conseguimos resolver sozinhos, você já vai ter uma visão diferente de querer evitar que isso precise ir. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não fui capaz de resolver a situação do término do meu relacionamento, da minha situação de familiar do pós-divórcio, do pós-separação, enfim, de um filho havido aí em alguma circunstância. Então, como eu não fui capaz de resolver isso, me resta que um terceiro resolva. E o terceiro é o judiciário. Em todo o país, a gente tem uma estrutura para que se possa colocar, então, uma solução de um conflito quando as partes sozinhas não conseguem solucionar. E como a Célia falou, uma vez que eu tenho um terceiro que precisa decidir aquilo que eu não consegui resolver, ele precisa ter critérios. Né? O juiz não vai olhar, você tem cara de boa mãe, eu vou dar guarda para você, você tem cara de bom pai, a criança, eu acho melhor isso. Não, aí sim é que a gente tem que ir para a parte que é totalmente técnica. O juiz está diante de uma situação onde ele precisa de elementos objetivos, concretos, que vem de uma situação que é totalmente subjetiva, que é a relação familiar, mas ele precisa transformar isso em contextos mais objetivos que permitam ele aplicar a lei, aplicar princípios, para que possa ter validade aquilo. Ele precisa fundamentar o que ele está decidindo, porque, afinal, ele está decidindo a vida de terceiros. Mas eu acho que nessa noção, como eu falei, eu repito muitas vezes isso e eu vejo até algumas reações, né, da pessoa. Fala assim, você está terceirizando o que você não foi capaz de resolver. Você está terceirizando a vida do seu filho para o juiz. Você está literalmente dizendo, olha, resolve como que vai ser a vida do meu filho, porque eu não consigo. Como eu falei, não estamos discutindo, mas eu não consigo porque o problema, na verdade, é que tem o conflito e o pai... Não estou falando nesse sentido, mas que é um terceiro que está resolvendo a vida, é. Então, se a gente absorve bem essa ideia, a gente se empenha mais em querer trazer essa solução e não deixar que o juiz decida. Não, calma aí. Então, deixa que eu vou, né, vamos ceder aqui, cada um pouco, vamos chegar num consenso e vamos nós decidir o que nós queremos para o nosso filho e não ter que deixar na mão do juiz, né? Então, isso é muito importante, né? E o juiz, no momento em que for necessária essa atuação, ele vai precisar, então, desses elementos, como a Célia falou. E quando se fala no bem-estar do menor, quando se falam em princípios tantos que a gente tem, a gente vai buscar aí, né, da forma técnica, Constituição, Código Civil, as convenções internacionais, o juiz ele precisa ter isso como base da decisão dele. O problema é o seguinte, no fim de toda essa situação, mesmo que eu tenha uma sentença que diga expressamente guarda compartilhada, o desafio que nós temos ainda é entre aquilo que ficou escrito no papel e aquilo que está se efetivando. E eu acho que esse ainda vai ser, Célia, né, por muito tempo o nosso desafio. Porque muitas vezes o que a gente vê é o seguinte, os pais, por conta do conflito, por conta de sermos seres humanos, cheios de emoções e de sentimentos que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar e que a gente acaba transferindo para o outro,
né, as nossas frustrações pelo término do relacionamento, por N questões, mas que, ao final, a gente muitas vezes ficou brigando, né? Eu digo das experiências de processos, né, das experiências com clientes, que ao final de uma longa demanda judicial, de tanto conflito, aquele pai ou aquela mãe nem está exercendo efetivamente aquela guarda que ele brigou tanto para ter, porque no fundo o que ele queria era só que tivesse escrito no papel: a guarda é compartilhada. Mas ele não está interessado em exercer efetivamente aquela guarda. É uma questão de um orgulho, é uma questão de poder, muitas vezes, até para poder se justificar com os outros, com a sociedade, com família, com tudo, né? Não, mas a guarda é compartilhada. Então, isso também, eu acho que é o grande desafio nosso. O judiciário vai sempre priorizar a guarda compartilhada, porque é lei. No Brasil é lei. Em alguns outros países também. Mas eu acho que a gente vai para a próxima etapa, que é, ok, decisão foi de guarda compartilhada, mas e agora? Que encerrou o processo. Como é que está sendo o dia a dia dessa criança? Está havendo efetivamente esse contato, essa preocupação do pai, da mãe, vamos conversar, vamos dialogar, vamos decidir, vamos pensar? Ou assim, não, pronto, me basta. O que eu queria era a decisão dizendo que a guarda é, para eu me sentir nesse poder de que eu também decido, embora eu não faça isso na minha prática, né? Acho que a gente ainda tem esse desafio, que daí foge, é metajurídico, né? Ele foge do nosso alcance, porque nós fazemos o nosso melhor, né, Célia, quando a gente está perante o cliente. Somos advogadas colaborativas, exatamente por isso, porque a gente quer buscar a solução da forma menos gravosa possível, menos traumatizante possível, que muitas vezes caso judiciário, submeter uma criança a perícias psicológicas, tanta coisa que se torna tão traumatizante dentro de um processo muitas vezes, e a gente faz o máximo para evitar essas situações e chegar no acordo. Qualquer acordo é melhor do que um processo, né? A gente sempre diz isso, né? Qualquer acordo é melhor do que ter que ir para uma decisão judicial. Mas o que a gente vê é que, na prática, às vezes não é o resultado em si de vivência, mas somente de ver aquela sentença escrita, dizendo determinada. E, doutora Karen, desculpa já fazendo uma interrupção, mas uma das questões, né? A gente acabou abrindo uma caixinha de perguntas na nossa rede social, comentando que a gente abordaríamos esse assunto, e uma das questões foi se o pai deixa seu pai ou a mãe, né? Quem está no caso, morando em outro país com a criança, né? E aí o pai teria o direito a ficar com a criança durante as férias. Se a mãe acaba descumprindo essa decisão e não envia a criança para cá, como que o pai poderia se resguardar de uma situação assim, né? Se houve um acordo judicial em que foi regulamentada essa situação, como que a mãe ou o pai deveriam proceder nessa situação, em que a mãe, de repente, não cumpriu aquilo que estava acordado? Existem algumas questões aqui, Patrícia, que são as questões realmente técnicas, né? Por exemplo, se a gente está falando de uma demanda judicial, vamos pensar aí uma situação de guarda de um filho regulamentada através de decisão judicial mesmo, e o processo correu no Brasil, então eu tenho no Brasil todo o meu instrumento para poder pedir cumprimento dessa sentença, né? Seja em relação a essa convivência, os períodos que a criança deveria estar na companhia ou do pai ou da mãe, e que aí, de repente, a mãe não enviou a criança, o pai não buscou quando deveria buscar, enfim, né? Seja em relação aos próprios alimentos, né? Que é normal que as ações que envolvem a guarda também já fixam alimentos e tudo. Então, se eu tenho uma decisão de um processo que correu no Brasil mesmo eu já tenho a definição pelo Código de Processo Civil, de que eu posso pedir a execução, né, daquela sentença, daquilo que foi determinado. O que acontece muitas vezes se faz a homologação dessa sentença que foi proferida no Brasil, no país
estrangeiro, onde a criança está, para que também se tenha a colaboração do judiciário do outro país, para que se efetive o cumprimento de alguma ordem judicial, né? Porque a gente ainda tem aquelas questões de, óbvio, mudou muita coisa já com as novas regras do próprio processo civil brasileiro, né? O Código de Processo Civil de 2015 já trouxe novas regras de cooperação internacional, né? As formas como a gente pode fazer o trâmite processual internacional, porque antigamente tinha aquela questão, mas eu vou depender de uma carta rogatória, a criança vai completar 18 anos e a carta rogatória não chegou, né? Então a gente tinha muito também essas questões. A gente tem já hoje instrumentos que ajudam muito isso. Mas aí, no fim, a gente acaba voltando para aquela situação. Eu preciso, mais do que a preocupação de o que eu vou fazer, natural, a gente vai pensar o que eu faço se o pai ou a mãe não cumprir. Mas antes disso não, eu vou me esforçar para cumprir, né? E os dois cumprirem, porque também um pouco isso, que a gente percebe na prática, acho que a Célia, creio que também vive essas experiências, os pais vão começando a cometer pequenas falhas diante daquilo que foi acordado. E aí quer cobrar um pouquinho, mas você aquele dia atrasou com isso, então hoje eu também tenho o direito de atrasar com aquilo. Mas você não fez aquilo, então eu também não vou fazer. E aí começa aquele jogo, né, de um querer vingar, cobrar do outro, às vezes alguns pequenos detalhes que não se cumpriram. Talvez aí venha um papel de nós advogados, familiaristas, de que a gente não tem somente aquela atuação que é estritamente judicial, de eu acompanhei, sentenciou, então acabou o meu trabalho, mas você ter, muitas vezes, eu tenho isso com vários clientes, de você manter um diálogo, um relacionamento ali de contato, né? Você se manter, como que está indo o acordo? Como que está a criança agora que foi fixada dessa forma? A criança tem manifestado que está bem, está gostando de ficar, né, nessa situação, muitas vezes dividindo um pouco casa, passou as férias lá no outro país com o pai, ela voltou. Como que ela voltou? Né? E aí, quando se percebem esses pequenos conflitos, já busca resolver. Não deixa se tornar o grande conflito para não chegar nesse ponto. A mãe, por exemplo, né, dizer, mas nas últimas férias meu filho voltou reclamando, nas próximas eu não vou deixar ir. Não, calma. Vamos sentar e vamos conversar. Por que a criança voltou mal dessas férias? O que a criança reclamou do período que ela esteve lá com o pai? O que não está legal? Então vamos resolver antes de chegar às próximas férias, e aí essa mãe não querer, né, deixar a criança ir, porque, nas últimas não foi legal. Não, mas se não foi legal, deveria ter conversado primeiramente. Porque aí vai ter o descumprimento. E se a gente está falando da sentença, ou do acordo, que, enfim, foi homologado judicialmente, é decisão judicial do mesmo jeito, é título judicial, vai ser executado. Vai ser executado no Brasil, escorrendo no Brasil. Se, por exemplo, foi feito fora, né, digamos que foi feito aqui em Portugal o processo de divórcio, de regulamentação de guarda, e um dos cônjuges foi para o Brasil, e agora essa criança vai transitar aí entre Brasil e Portugal. Mesma coisa, a sentença proferida pelo tribunal português pode ser homologada no Brasil, para que também se tenha a colaboração do judiciário no momento de executar uma decisão em razão do acordo ou da própria sentença judicial que não está sendo cumprida, né? Então, a via judicial, a execução da sentença é o caminho, podendo, digamos, isso ser em um ou outro país e com essa ideia de cooperação internacional através de homologação de sentença estrangeira em ambos os países que a criança frequenta. Só fazendo um adendo, concordo plenamente, no mundo ideal, né? Os pais têm consciência, e quando você tem consciência, você se compromete e cumpre aquilo que você ajudou a construir. Então, muitos acordos colaborativos envolvendo guarda, exatamente nesse caso, né, de países diferentes e guarda compartilhada, quando tem problema, é endereçado exatamente para o cerne da questão, que muitas vezes é relacional, é emocional, ou já tem uma nova família em algum dos países, e aí aquele acordo, aquele ajuste não atende mais aquela nova realidade, e aí muitas vezes tem que rever também o que foi combinado, tanto financeiramente
não é nunca só um problema específico, né? É sempre um contexto que envolve a realidade daquela família e também muda a realidade. Mas não tendo jeito, porque o ideal é sempre tentar um jeito, e a minha experiência, Karen, não sei se é a sua, mas assim, quando teve litígio nessas questões de guarda, a criança foi crescendo, né? Só o estudo social, o estudo psicológico demora mais ou menos uns 2 anos, quando é muito rápido, porque é uma demanda gigante, e por mais que os tribunais estejam até muito evoluídos nessa questão, o ETIC, os centros específicos para realizarem os estudos psicológicos e estudos sociais tem muita demanda e pouco pessoal mesmo. Então, ali a criança que tinha 3 já tem 5. Então, ali já mudou também. A realidade do início do estudo para depois já é outra. E muitos desses casos, depois de anos de litígio, os advogados suspenderam o processo e resolveram em mediação. E num deles especificamente, e não era mudança de país, na verdade, nesse caso, a mãe estava em São Paulo com a filha e o pai em outro estado, né, no Rio. E o que foi muito legal foi que nessa mediação as partes tiveram a oportunidade de ver que tudo aquilo era um cuidado, né, de ambos os lados e de reconhecer, na verdade, validar essa paternidade, essa parentalidade do outro e essa vontade de estar ali exercendo. Porque muitas vezes, sim, é só no papel, é só uma questão, sei lá, de eu preciso desse nome, eu preciso mostrar, sei lá para quem, mas o exercício de fato, aquela consciência, aquela validação daquele papel, né, parental não está ali. E nesse caso isso foi muito legal, assim, depois de muitos anos de litígio, as advogadas assinaram a bandeira branca e aquele casal teve a oportunidade de se ouvir, de fazer uma catarse em toda aquela briga de anos, o que parecia impossível, mas a criança também já estava bem maior, e validar ali o papel do outro, né? Principalmente esse de não abrir mão porque quer estar presente. Então, isso também é algo que tem, assim, faz todo sentido. Agora, como compatibilizar isso? E talvez essa seja a maior, assim, finalidade, né, dessa live, desse bate-papo. É que, apesar de muitas vezes ir para a justiça, e a gente está aqui para falar de quais são esses critérios, então, assim, ver que as coisas não são antagônicas e elas podem conversar. Logicamente, de acordo com a realidade de cada um, e pensando exatamente o que é melhor para a criança, porque para os pais é lógico que, em tese, né, o melhor do que se vê, do que foi construído, não necessariamente que a gente tenha essa consciência de que isso pode não ser o melhor, mas o que todo mundo fala, não, é melhor ficar com o pai, é melhor ficar com a mãe, é melhor dividir o tempo igual, é melhor, lógico, que todo mundo tivesse casado, feliz, e a família fosse aquele núcleo que foi idealizado no início. Isso é o melhor, com certeza, e todo mundo vivendo feliz, em harmonia. Mas se já não vive junto, é porque algo já saiu ali do que foi imaginado e idealizado. Mas não é por isso que vai ser o fim do mundo, né? Não tem ex-filho. E como que a gente compatibiliza isso? E aí eu acho muito importante, que é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, assim, a minha advocacia é totalmente não adversarial, extrajudicial e colaborativa. Então eu só vou ao judiciário hoje para homologar acordo. Mas tem um trabalho enorme para se chegar num acordo, né? Não é assim, eu concordo. Por quê? Vamos ver se isso aqui não é melhor. Você já pensou em tal decisão? E aí se inclui exatamente uma equipe multidisciplinar para poder ajudar e talvez ali sair daquela barreira, né, que é muito mais emocional até. Não, mas eu vou ficar longe. Tudo bem, mas o que importa é o tempo de qualidade. Só que quem somos nós para falarmos sobre isso, sobre aquela pessoa que está passando por aquele momento de conflito? Mas, assim, o livre convencimento informado, sabendo de que se ela não resolver ou se ela não conseguir passar, né, desse momento difícil, quem vai decidir é um terceiro, é o judiciário, e que isso vai demorar anos, muitos anos, até essa decisão, exatamente isso, até uma sentença, nossa, demorou séculos. E depois ainda teve um recurso para o tribunal de origem, e depois para o tribunal superior, até que, enfim, de acordo com tudo aquilo e muito da experiência de cada julgador, porque a relatora, nesse caso, foi a ministra Nancy Andrighi, que já tinha dado uma decisão um ano antes, também favorável à guarda compartilhada em estados diferentes. Então, assim, no fim das contas, esse tempo de qualidade e as melhores oportunidades para os filhos é que devem nortear as decisões, né? Tanto judiciais quanto extrajudiciais, e cuidando sempre de não excluir ninguém. E aí entra uma outra questão super sensível, que é o direito à convivência familiar plena, que também está lá
na Constituição. E aí, num livro que eu tive a oportunidade de coordenar, muito feliz, com pessoas incríveis, tem um artigo específico sobre convivência familiar online, que fala exatamente sobre isso, como isso foi possível e o quanto se desmistificou e o quanto a tecnologia pode ajudar nesse período de isolamento, que era um período de exceção. Como é que faz? Era uma medida sanitária, nem os órgãos públicos funcionavam. Então não era uma picuinha, não era um problema, nem, imagina, no vizinho, você podia abrir a porta da sua casa, no mesmo prédio, sei lá, ir para a academia ali de onde você mora, imagina ir para o tribunal e imagina ficar transitando com criança, que era um super vetor de contaminação, com idosos. Mas e aí? Faz como para efetivar esse direito à convivência familiar? E é impressionante, porque com essa questão do híbrido, né, que é também um ponto aqui para reflexão, e o futuro com certeza vai ser muito melhor do que agora, né, com esses desenvolvimentos de possibilidades remotas, como que faz? Se a realidade hoje nas próprias empresas, né, como é que você mostra ali aquela presença física e aquela produtividade que eram aferidas ali junto, cara a cara, nossa, teve que ter muito da confiança e da tecnologia para poder ajudar e para o mundo não parar, tanto o judiciário, quanto o setor privado, quanto as famílias, quanto tudo, casamento online, e aí surgem essas questões de metaverso. Mas o fato é que a presença hoje, o conceito de presença, ele prevê a possibilidade de interação, de criação de vínculo, de criação de memória, de realmente você poder ter uma comunicação efetiva, e cada vez a tecnologia vai permitir que isso seja feito de uma forma muito mais agradável, que com certeza não é agradável para ninguém ficar no Zoom 500 horas falando. Mas, assim, se não temos outro jeito, esse é o possível, então vamos organizar o que é possível e aproveitar o que virá de melhor, né? Dispositivo vestível, metaverso, conversas imersivas e talvez games que as crianças realmente consigam ali ser super-herói e ter memórias muito boas e uma convivência que preserve esse direito sem excluir, logicamente, nada presencial, mas, assim, ajudando quando o presencial não se fizer possível, né? Então é muito sobre isso essa decisão, né? No fim das contas, assim, depois de passar por muitos estudos psicológicos, sociais, é que a guarda compartilhada não é incompatível, não pressupõe essa divisão de tempo, mas essa presença, o melhor interesse da criança e, logicamente, preservando as férias, compensando aquele período, mas nunca privando de uma boa oportunidade, nem vendo ali quem é o melhor ou o pior em relação aos pais, mas o que é melhor para a criança. O fato de escolher ou de priorizar um genitor não quer dizer nunca que o outro não seja tão bom quanto, mas que naquele momento específico, diante daquelas circunstâncias, se mostra melhor para a criança seguir por determinado caminho. E o ideal seria que isso fosse resolvido dentro daquela família, né? Observando, já que um terceiro vai ter que fazer isso, então, se não conseguimos conversar, vamos usar esses critérios e já vamos prever, porque se não resolvermos aqui, é isso que vai acontecer. Tudo bem, estamos cientes, queremos continuar. Tudo bem. Mas é assim que, pelo menos, as partes conseguem já prever o futuro e talvez fazer até um acordo judicialmente. Muitas vezes acontece também. Eu acho que são os dois pontos, né, Célia? De um lado, e que para mim é essencial, e digo isso muito exatamente em razão dos processos onde eu atuo, primeiro ponto em relação a nós, profissionais advogados. A nossa postura na advocacia familiarista faz toda a diferença. Nós não somos meramente os intermediadores do nosso cliente com o juiz só para entregar um resultado. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a nossa postura é que vai conduzir esse cliente a ser mais flexível ao acordo ou a ser mais resistente. O diálogo com o outro colega advogado, e eu digo isso de uma forma assim, muito feliz mesmo, por ter vivido experiências, principalmente como você falou, desde aí do período de pandemia, né, que tantas coisas aí que influenciaram essa vivência das famílias, né, que os pais são separados, são divorciados, e esses filhos têm essa situação de convivência, que tiveram que se estabelecer no ambiente online. E como eu fiquei feliz durante esse período de ter colegas advogados, aonde a gente conseguiu realmente ter uma conversa muito tranquila, muito séria, muito consciente de que nós estamos diante de uma pandemia. Gente, não tem o que fazer.
Então, assim, eu aqui sentar conversar com o meu cliente, você senta conversar com o seu, né? Nós precisamos ter esse compromisso de conscientizar os nossos clientes que não adianta agora querer discutir judicialmente isso, que nenhum juiz não vai conseguir resolver. Essa criança vai ter que ficar um tempo afastada de um ou de outro, e a forma de manter uma constância do contato vai ser na via online. Eu fiquei muito feliz com demandas onde a gente conseguiu isso. Eu evito, obviamente, falar muito sobre caso de cliente, porque, mesmo não dizendo o nome, muitas vezes a gente acaba até identificando a situação, né? Então, é bom sempre evitar falar demais. Mas eu tive clientes nesse período, né, que a criança permaneceu no Brasil com a mãe e o pai estava aqui em Portugal, né? O filho ficou com a mãe aqui na Espanha e o pai no Brasil. A filha ficou no Brasil com a mãe e o pai estava aqui na Itália, né? Esse, inclusive, é um caso que, quando a gente falava sobre a questão de definir a guarda compartilhada, tive agora recente esse acordo, felizmente, né? Conseguimos fazer o acordo. A mãe brasileira, o pai italiano, a criança foi para o Brasil com a mãe e fizemos o acordo judicial lá no Brasil, numa tranquilidade bem agradável mesmo ali, de que esse pai, ele em momento algum ele questionou, ele não estava nem um pouco preocupado como que estava definido, que nome nós vamos dar a isso aqui, guarda compartilhada, guarda unilateral, guarda alternada. Ele só disse o seguinte: bom, eu tenho consciência de que ela vai ficar no Brasil com a mãe, eu também acho melhor, né, que ela tenha o ano letivo dela ali, né, que ela tenha esse convívio, até porque uma criança ainda bastante pequena, que o pai mesmo diz que ele sabe que ele não teria condição de sozinho hoje na Itália gerir a vida dessa criança. E a única coisa que ele preocupava realmente era o seguinte: ele falava, olha, eu vou organizar a minha vida para que todo ano, quando chegar exatamente essa época agora, né, próximo Natal, quando for 15 de dezembro, eu vou para o Brasil e eu vou ficar 60 dias direto no Brasil. Eu vou organizar com a empresa que eu trabalho, eu vou tirar as férias mais longas que eu puder, vou fazer tudo o que eu puder, e eu vou para o Brasil enquanto ela é pequena e quero passar todo esse período com ela. E quero combinar com a mãe que, na medida em que ela for crescendo e tiver a idade, porque ainda realmente não tem, que ela possa vir passar também períodos na Itália. E aí ele comentou um detalhe que emociona, né, quando a gente fala. Ele disse: eu tenho meus pais muito idosos aqui na Itália. E ela é a única neta. Ele é o único filho, ela é a única neta. Ele falou assim: meus pais são realmente muito idosos. E eles são fascinados pela neta. Só que nem eles vão conseguir ir para o Brasil, até pela razão da idade, não tem condição de fazer essa viagem. E ela também está pequenininha ainda. Ele falou: então eu queria que uma vez a mãe viesse junto com ela, traga ela junto, eu ajudo financeiramente, a gente se organiza com tudo isso, né? Ela venha pelo menos uma vez, porque os pais só tinham visto a criança muito pequena, mas que ela possa ter as conversas por vídeo, ali no WhatsApp, no FaceTime, porque os pais se dedicaram, quando teve o divórcio, ali a separação do casal, que a mãe voltou para o Brasil, diz que os próprios pais falaram assim: a gente vai aprender a usar isso para poder ver ela, porque a gente sabe que a gente pode ver ela. E aquilo foi tão emocionante, né, de ver tão bonitinho, porque ele me contando detalhes, pais realmente idosos, pessoas com quase 90 anos de idade, que nunca usaram celular na vida. São pessoas de interior, também pessoas muito simples, né? E ele dizendo que os pais tiveram a ideia, a gente vai aprender a usar, porque daí a gente vai fazer ligação àquela de vídeo que a gente vai ver ela lá no Brasil. Então, essa disposição, sabe? Muitas vezes esse pai, tudo bem, coloque o nome que você quiser para a guarda, entendeu? A guarda colorida, o nome não me interessa. O que me interessa é: eu vou poder fazer ligação de vídeo para minha filha, para os meus pais verem minha filha? Quando eu for para o Brasil, eu vou poder ficar todo o tempo que eu tiver, porque eu não vou conseguir ver minha filha com frequência durante o ano. Mas eu vou organizar minha vida, eu vou ficar 60 dias no Brasil, eu só quero estar com ela nesse período. E foi tudo muito bonito, né? E a gente fica feliz, né, Célia? Porque no fim o que a gente quer é isso. No fim o que a gente quer é isso. Uma criança
que, na verdade, o que a gente tem é uma disputa de pessoas que só querem dar amor para aquela criança. Né? Você vê que a disputa, no fim, e até nos conflitos mais pesados, como a Célia falou, o que muitas vezes a gente vê é que esses pais só querem mostrar que eles são ainda pais. Né? Não é porque o meu filho não está morando comigo que eu sou menos ou mais pai, ou menos ou mais mãe. Né? É quase uma disputa de quem dá mais amor. Então, vamos fazer isso de uma forma que essa criança receba essa informação realmente dessa forma, e não como se ela é um problema para esses pais. Né? Porque senão a criança, muitas vezes, ela percebe uma situação, eu sou um problema na vida dos meus pais porque eu vejo eles brigando por causa de mim. Então é trazer o outro lado, não, meus pais me amam tanto que os dois estão aqui, ó, quem quer vai ficar mais comigo? E trazer isso de uma forma diferente. Né? Então é muito bacana. Então, os advogados, né, a gente precisa desse diálogo, dessa postura colaborativa. A gente precisa transmitir isso para o cliente. E a gente precisa essa compreensão de que, na verdade, o nome que vai se dar, como a gente falou, o juiz precisa ter isso porque ele tem que fundamentar, ele precisa ter técnica para poder decidir. Mas, na prática, pouco interessa se o nome da guarda foi compartilhada, for unilateral ou for... O que eu preciso é como que eu vou exercer na prática isso aqui para que quando meu filho for adulto ele tenha boas memórias daquela infância dele, de dizer, então, quando eu era criança eu morava no país X com a minha mãe, mas eu lembro que todo dia eu conversava com meu pai, e daí meu pai vinha nas férias e a gente fazia isso, fazia aquilo. No fim é isso que vai valer para essa criança do futuro. Né? E se está na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, se eu estou falando contigo no WhatsApp, agora, por exemplo, faz diferença, né? Eu estou hoje aqui em Lisboa, Patrícia está em São Paulo, Célia está no Rio, Célia? Está no Rio. Isso, né? Estamos juntas, né? E a gente consegue também, óbvio, isso não substitui uma convivência física, mas a gente tem meios de transmitir afeto, de transmitir amor, de transmitir carinho nas palavras, nos olhares e tudo mais. Né? Então, eu acho que essa tecnologia, que a Célia é super entendida, né? Porque a Célia é estudiosa das tecnologias também, mas a tecnologia favorece muito isso, Célia. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? A gente tem que usar isso a nosso favor no sentido de mostrar para o pai e para a mãe que dá para manter uma constância, criar boas memórias, criar a intimidade que é necessária. Porque uma coisa que a Célia falou também é importante. Enquanto esses pais estão num conflito judicial aguardando a decisão do juiz, essa criança muitas vezes fica isolada da convivência do outro genitor, porque se criam esses conflitos, e aí passa um período que não volta, que esse pai perdeu. Aquele ano daquela briga, aquele pai, aquela mãe, perdeu aquela convivência. E para uma criança de 5 anos de idade, 6 meses é muito tempo. Para uma criança de 5 anos de idade, 6 meses é uma vida dentro do período dela. Então, aquele pequeno período que ela ficou longe do pai e da mãe, esperando a decisão judicial, é o que vai destruir muitas vezes a possibilidade de se criar realmente as relações de afeto, porque esse pai ou essa mãe vai ter que estar sempre recomeçando. Reconhecer o filho. Né? Fiquei 1 ano sem ver meu filho porque estava com disputa judicial. E agora? Teu filho nem te reconhece, porque é uma criança, ficou 1 ano sem te ver. Como que você começa de novo do zero uma relação? Né? Então, isso é muito prejudicial. Então, manter a constância através das vias online se pode fazer mesmo nos países, né, em diferentes países. E não dá para engessar. Quando saiu a decisão do STJ, que houve, né, muita repercussão aí na mídia, eu via muitas vezes comentários, né, as opiniões. Né? A gente gosta de ler os comentários quando se fazem publicações, né? Eu gosto de ir lá, e, por exemplo, o Conjur tinha publicado, né, uma nota sobre a decisão do STJ, eu vou lá nos comentários o que as pessoas estão falando. E aí, muitas vezes, você que absurdo. A pessoa diz, mas por que é absurdo? Calma, primeiro, leu o processo? Se inteirou do que era a situação ali? Né? Você sabe qual é a realidade daquela família? Como que é absurdo? Mas não pode uma guarda compartilhada em países diferentes. Por que não pode? Se para aquela família se mostra ideal, pode.
O que não pode é você criar uma regra, é você engessar uma situação, porque não, se é guarda compartilhada, tem que estar pelo menos no mesmo estado. Não, não. O que tem que ser feito é o que é melhor para aquele contexto familiar. E família é única. É a convivência mais íntima e mais sensível que nós temos. A forma como eu vivo a minha relação familiar é diferente da forma como a Célia vive a dela, é diferente da forma como a Patrícia vive a dela. Então, eu não posso dizer o que é o melhor. Patrícia, olha, naquela situação com teu filho, o melhor... Você é quem sente qual é a situação de bem-estar para você, né? Dentro do teu contexto. Então, engessar o direito de família é a pior coisa que a gente faz. Colocar uma regra dentro do direito de família para dizer, não, guarda compartilhada tem que ser sempre no melhor interesse da criança, no melhor interesse de boa convivência de todo o contexto familiar para a criança crescer no ambiente saudável. Acho que é mais ou menos esse o contexto, né? E viva a tecnologia para deixar esses pais em países diferentes em contato com os filhos, né, Célia? Sim. E imagina a dificuldade, né, desse caso e de tantos que são levados ao judiciário, em que o juiz do Ministério Público, o assistente social, tem que dar um parecer ali e decidir a rotina, a vida, tendo ali, lógico, duas teses que são muito legítimas, né? Querer estar presencialmente, fisicamente com a criança é muito legítimo. A mãe querer oportunizar uma nova experiência em outro país, com uma nova família, também é. Então, assim, a gente não está aqui dizendo que isso não é fácil, é muito difícil, independente do contexto, né? Se é judicial ou se não, se é extrajudicial. Mas o fato é possível e sempre é o contexto em si, né? O que é mais importante para aquela família, para aquela criança, dentro daquela realidade e com menor atrito, para exatamente isso, para a família conseguir se reestruturar, ter novos combinados e renascer ali diante daquele fato novo, que vão existir vários, e depois é o pai também que pode querer se mudar. Isso é super interessante trazer essa reflexão, porque às vezes os próprios pais engessam e se apegam numa realidade que nem eles sabem que não vai ser a deles, sei lá, dali a um mês. Teve a pandemia, quem imaginou que ia ficar isolado em casa, que ia mudar tanta coisa na vida, a forma de se relacionar em tudo, né? Profissional, pessoal, familiar. E muitas vezes, sei lá, tem uma proposta de emprego, ou tem uma oportunidade, ou tem alguma coisa maravilhosa e você privou, ou tentou privar aquele seu ex-companheiro dessa possibilidade e agora é você que precisa. Então, assim, isso também é importante, porque a gente não sabe no futuro, mas com certeza o que você faz vai gerar um reflexo para você também. Então, no mínimo, tentar entender, se colocar naquele lugar, ver se aquilo ali realmente faz sentido, ou se aquilo fosse uma possibilidade sua. Como você gostaria que o outro olhasse para aquilo e como tratasse disso, por mais difícil que seja. Ninguém está aqui minimizando a dificuldade disso, não é essa a questão. Mas, assim, muito trazer para reflexão de que temos um problema e se resolvermos, né, dentro da família, melhor para todo mundo. E fica essa porta aberta para um futuro também. O mundo hoje é globalizado, né? Tanto por conta da tecnologia como por conta de tudo. O trabalho híbrido permite que, sei lá, a gente contrate pessoas na Índia, Singapura, para qualquer tipo de questão. Então, é muito importante isso. Não fechar a porta para oportunidade. Eu acho que até dentro do contexto da própria decisão, né, do STJ ali, que era da mãe que ia para Holanda, né? Me recordo o país, ia para a Holanda. Veja como é interessante, né? Às vezes é só você mudar a perspectiva ali, o modo de ver. Uma briga que se cria de repente, mas na verdade, olha que oportunidade que a criança está tendo, né? De ir para um outro país, de quantos pais que gostariam de poder, né, enviar o filho para um outro país, estudar fora, ter essa vivência. Como você falou, a gente está num mundo tão globalizado, a gente tem tanta coisa, tantas oportunidades no mundo. E eu vejo tantos pais que falam, mas eu gostaria do meu filho fora. Aí aqueles que têm a possibilidade estão discutindo, porque não quero que meu filho vá. Será que, de repente, não é melhor, exatamente como você falou, ver isso como uma oportunidade para o filho e pensar, mas poderia ser eu a estar mudando de país e, de repente, querer levar meu filho junto, e aí esquece o sentimento um pouco da posse do filho e pensa, eu estou levando meu filho para uma oportunidade. Não é que eu estou levando meu filho porque ele é meu.
Eu estou levando meu filho para viver uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de conhecer um outro país, uma outra cultura, de estudar fora, coisa que todos nós, né, na verdade, queremos para os nossos filhos. E aí a oportunidade surge, e aí agora a gente não quer mais. Mas por quê? É porque é com a mãe, só se for para ir comigo. Né? Ou ao contrário, né? Então, eu acho que isso é importante também, a gente pensar, essa situação vai ser importante para o futuro do meu filho, a experiência do outro país, então que bom, vai, filho, legal. Ó, a gente vai ter que ficar um pouco mais longe, mas vamos lá, vamos manter as nossas videochamadas, vamos combinar todas as nossas férias para a gente usufruir o nosso tempo, mesmo que pouco, mas usufruir ele ao máximo, ter qualidade nesse tempo, mas o importante é você ter uma experiência que vai te fazer crescer, evoluir, e isso é o que importa. Né? Então, acho que tem coisa bacana, acho que tudo é uma questão de você, como a gente falou, não é fácil. De jeito nenhum, a gente está querendo dizer aqui que as coisas são fáceis. Se a gente pudesse hoje, talvez, dar um conselho, né, Patrícia, os colegas que assistem, né, eu tenho bastante ex-alunos aí que no decorrer da semana conversavam, que legal, isso também me interessa, eu tenho conhecidos que vivem situações parecidas, né, se a gente pudesse dar muitas vezes um conselho, né, para às vezes uma família que está vivendo essa angústia, né, tira um pouco essa preocupação da posse do filho, tira um pouquinho da tua frente essa preocupação de que nome que nós vamos dar para a guarda que será exercida, como que eu me explico com os terceiros, e pensa, o que isso vai refletir no futuro do meu filho? Será que o meu sacrifício de hoje, de ficar longe do meu filho, ele não vai me agradecer no futuro e falar, poxa, que legal, pai, que legal, mãe, a gente ficou distante, mas olha quanta coisa legal aconteceu na minha vida em razão disso, né? Então, talvez, com essa mudança um pouquinho do olhar e com os colegas advogados familiaristas dispostos a buscar o consenso, a buscar o acordo, acho que, não que fique fácil, mas menos difícil da gente ajudar essas famílias nessas questões que envolvem os filhos em países diferentes, no ambiente internacional, né? Nossa, doutora, muito obrigada. Doutora Célia, doutora Karen, que aula maravilhosa que a gente teve. Eu não tenho nem palavras para agradecer aí a vocês terem dividido esse conhecimento, a experiência de vocês na prática, dessas situações que realmente são muito delicadas, né? E que são muito individuais, muito particulares de cada família. Muito obrigada mesmo, mais uma vez, em nome do Find Out Lawyers, em nome da plataforma, por vocês terem cedido esse tempinho para a gente tratar esse assunto. Foi um prazer. A gente que agradece, né, Karen? E até a próxima. E qualquer dúvida também, podem falar do nosso Instagram, né? Qualquer questão que tenha surgido. Estamos super à disposição. Da mesma forma, Patrícia, muito obrigada. Célia, muito obrigada. Que prazer, que alegria, né, encontrar pessoas assim, que alegria poder saber que a gente tem, né, essa esperança de que a gente consegue buscar um direito de família mais colaborativo, mais harmonioso, né, e que o desafio é grande, mas a gente segue, e também à disposição para o pessoal que tiver dúvidas sempre, né? Patrícia, sempre muito obrigada, querida. Sucesso para você. Célia, para ti também sucesso. Tudo de bom. Prazer, gente. Para nós. E um ótimo Natal e feliz Ano Novo. Ótimo Natal, ótimo Ano Novo para todos nós. Obrigada para vocês também. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos das doutoras, para caso alguém queira entrar, né, em contato, queira tirar alguma dúvida. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom Ano Novo. Grande beijo. Tchau, tchau.